Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O crepúsculo envolvia lentamente a cidade de Madison, suas ruas se esvaziando lentamente após um longo dia. Em seu SUV preto, Anna Williams voltava para casa. Aos 42 anos, ela era uma das juízas mais respeitadas da Suprema Corte local. Sua carreira exemplar, marcada por uma luta constante contra a injustiça, lhe rendera reconhecimento, mas também alguma inimizade. Naquela noite, porém, ela só pensava em retornar à paz de seu apartamento. O trânsito fluía, o rádio tocava música suave, e Anna saboreava aquele raro momento de paz. Sua mente, no entanto, permanecia alerta. Fora um dia difícil, casos complexos, testemunhas chocantes e julgamentos de longo alcance. Ela estava acostumada a carregar esse peso, sem nunca vacilar. Ao dobrar a esquina para a Quinta Avenida, os faróis de um carro de polícia a cegaram de repente. 2 policiais saíram rapidamente com passos rígidos revelando certa tensão. Senhora, pare por favor, ordenou o policial Peterson com voz firme e expressão impassível. Anna obedeceu, colocando a mão no volante. Seu coração batia um pouco mais rápido, mas sua voz permanecia calma. Posso saber por que estou sendo preso, policial? Peterson trocou um olhar com seu colega mais jovem e visivelmente impaciente, o policial Williams. Você corresponde à descrição de um veículo envolvido em um crime próximo. Anna assentiu, ciente de que essa justificativa era frequentemente usada para encobrir verificações arbitrárias. Ela pegou a carteira de motorista e os documentos do seguro, que entregou calmamente. Sou a juíza Anna Williams, anunciou ela claramente. Estou presidindo vários casos que envolvem práticas policiais nesta cidade. Os 2 policiais trocaram um sorriso forçado. Peterson respondeu secamente. Isso não a isenta de escrutínio, senhora. Anna sentiu a atmosfera tensa. Enquanto esperava, vários transeuntes pararam curiosos. Uma mistura de medo e raiva a invadiu. Aqueles policiais não a viam como uma juíza, mas como uma simples mulher negra, uma suspeita por omissão. Por favor, mantenham a calma e cooperem, disse o policial Williams, indo abrir a porta. Anna obedeceu, mas por dentro, uma revolta surda se formava. A busca começou sem cerimônia, com os policiais vasculhando sua bolsa, inspecionando seu veículo com desconfiança mal disfarçada. Você não tem nada a esconder, disse Peterson, com um sorriso irônico nos lábios. Anna respondeu com dignidade: não, nada. Ela então notou um brilho de reconhecimento nos olhos de algumas testemunhas. Algumas delas começaram a filmar a cena com seus celulares. Mas a polícia, cega por seus preconceitos, desconhecia tudo isso. Ignorava, principalmente, que a mulher que estavam humilhando era justamente a responsável por investigar a própria denúncia por abuso de poder e racismo. Naquela noite a justiça seria escrita de forma diferente. As luzes piscantes permaneciam apagadas, mas o clima na rua havia mudado. Alguns transeuntes pararam, alguns filmando a cena com seus celulares, outros lançando olhares preocupados, cientes da injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. Anna Williams ainda estava parada ao lado do veículo, de braços cruzados, com a expressão firme apesar da tensão. Ela permanecera calma, mas sua mente estava a mil, analisando cada movimento, cada palavra dos policiais. Policial Peterson, o senhor pretende efetuar uma prisão? Perguntou Anna com uma voz clara que exalava autoridade natural. Peterson franziu a testa, visivelmente irritado com a pergunta. Por enquanto, senhora, a senhora está simplesmente detida enquanto verificamos algumas informações. Com base em que fundamento legal? Insistiu Anna implacável. Seu colega, o policial Williams, parecia desconfortável. Ele agora evitava o olhar do superior, com o rosto demonstrando hesitação. De repente, ouviu-se um ruído abafado. Um transeunte, um jovem negro de olhar determinado, aproximou-se calmamente dos policiais. Com licença, policial, mas a senhora Williams é a juíza que está ouvindo os casos relacionados às suas ações, não é? Peterson se virou rapidamente. O que te importa? O jovem levantou as mãos, calmo, só que isso muda muita coisa. Naquele exato momento, um carro oficial parou em alta velocidade no final da rua. O procurador-geral Michael Green, um homem respeitado, saiu rapidamente, acompanhado de um assessor. Oficiais, recuem imediatamente. Green ordenou com a voz firme e autoritária. Ele então se dirigiu a Anna. Juiz Williams, você está segura? Anna assentiu, mas seu olhar expressava todo o peso da humilhação que acabará de sofrer. Green se dirigiu aos policiais. Vocês não tinham nenhuma razão válida para deter o juiz Williams. Esta prisão não é apenas injustificada, mas levanta sérias questões sobre comportamento racista e abusivo.
Peterson, vermelho de raiva, gaguejou algumas desculpas desajeitadas enquanto Williams olhava para baixo, consumido por uma mistura de vergonha e arrependimento. Ana virou lentamente a cabeça em direção à multidão que se formara. Os olhares agora se voltavam para ela com uma mistura de admiração e raiva. Ela sabia que aquela noite marcaria uma virada. Não apenas para ela, mas para toda a cidade. Por ora, a justiça não era mais apenas uma instituição. Era uma missão, e nada poderia detê-la. Na manhã seguinte, a cidade de Madison acordou com uma agitação incomum. As redes sociais foram inundadas com vídeos mostrando a prisão de Anna Williams, a respeitada juíza, tratada com desprezo e suspeita por 2 policiais. As imagens, filmadas por várias testemunhas, se espalharam pelo país em poucas horas. Em seu escritório simples, mas elegante, Ana revivia mentalmente cada momento da noite anterior. Apesar da humilhação, sentia uma nova força inundando o ar. Sabia que aquela aprovação poderia se tornar uma alavanca poderosa para mudar a maré. O procurador-geral Michael Green, que a socorrera, entrou em contato com ela imediatamente. A colaboração dele seria crucial. Ana disse-lhe gravemente ao telefone: "Quero que este assunto seja tratado com a máxima transparência. Abriremos uma investigação completa sobre esses 2 policiais." Ana sentiu em silêncio. Sabia que o caminho seria longo e árduo, mas nunca duvidou de sua capacidade de lutar aquela batalha. Na televisão, canais de notícias 24 horas dedicaram segmentos inteiros ao incidente. Especialistas, ativistas e políticos debateram o caso, um símbolo flagrante de racismo sistêmico na força policial. No bairro onde Ana havia sido presa, moradores se reuniram espontaneamente para discutir, expressar sua raiva, mas também sua esperança. O rosto de Ana se tornou de uma justiça pisoteada, mas também o de um possível renascimento. Enquanto isso, de volta à delegacia, o policial Peterson recebia ligações de seus superiores. Sua carreira, antes sem grandes atribuições, estava agora em perigo. O policial Williams, por sua vez, mergulhou em um silêncio vergonhoso. Ana se reuniu com sua equipe jurídica e preparou uma queixa formal. Seu papel como juíza não a impediu de querer defender seus direitos como cidadã. Ela sabia que sua voz teria grande alcance. Nas semanas seguintes, uma investigação interna foi iniciada. Audiências foram realizadas e um intenso debate público ocorreu sobre o papel e o comportamento da polícia nos bairros negros de Madison. Mas além dos procedimentos, Ana sentiu uma nova energia na comunidade, um desejo coletivo de mudança. Foi o início de uma luta que iria muito além do seu próprio caso, uma luta por dignidade, justiça e igualdade. Poucos dias após a viralização do vídeo, uma atmosfera eletrizante tomou conta da cidade de Madison. As paredes da delegacia vibraram sob o peso das acusações. No centro dessa tempestade, o policial Peterson foi chamado ao escritório do capitão Reynolds, um homem experiente de rosto duro, porém justo. "Peterson", começou Reynolds secamente, "este caso é maior do que uma blitz de trânsito. O procurador-geral está nos observando, e a imprensa está prestes a incendiar a cidade." Peterson, nervoso, tentou justificar suas ações. "Fiz o que achei certo, capitão. Aquela mulher. Ela não pareceu cooperar." Reynolds balançou a cabeça. "Não é isso que os vídeos dizem. E mais importante, ela é a juíza que supervisiona nossas investigações. Você entende as consequências?" A algumas mesas de distância, o policial Williams evitava o olhar dos colegas. Sentia o peso da culpa esmagando-o. Pela primeira vez, duvidou de suas certezas. A imagem de Anna Williams, calma e digna apesar de tudo, nunca lhe saía da cabeça. Enquanto isso, a investigação interna se intensificou. Uma comissão independente foi criada para garantir a imparcialidade, incluindo representantes de grupos de direitos civis. Ana, apesar do cansaço, seguiu cada passo com rigor. Sabia que aquela investigação era mais do que um mero procedimento administrativo. Era um momento decisivo para questionar práticas que vinham sendo toleradas há muito tempo. Nos bairros da classe trabalhadora, as manifestações se multiplicavam. Milhares de pessoas, tanto negras quanto brancas, foram às ruas para exigir justiça e reformas. Faixas exibiam slogans como "Justiça para Ana", "Acabem com o racismo institucional" e "Polícia responsável". O prefeito de Madison foi forçado a falar em uma coletiva de imprensa de emergência. Na tentativa de acalmar a situação, ele prometeu uma reforma policial abrangente, mas muitos permaneceram céticos. Em seu escritório, Ana recebeu ligações de apoio de colegas juízes, advogados e até mesmo de pessoas anônimas tocadas por sua história. Esse apoio a confortava, mas ela sabia que a luta estava apenas começando.
Certa noite, enquanto caminhava para casa, encontrou um grupo de manifestantes que lhe estendeu uma faixa. Sem dizer uma palavra, Ana a pegou com os olhos brilhando de emoção. A imagem circulou pela mídia, a juíza que se tornará símbolo de uma luta coletiva. Mas tudo isso teve um preço. Ameaças anônimas começaram a chegar, a pressão da mídia se intensificou e alguns policiais se uniram, recusando-se a reconhecer os fatos. Ana sabia que o caminho para a justiça seria longo e doloroso, mas estava pronta para percorrê-lo com coragem e determinação. O Tribunal Disciplinar do Departamento de Polícia de Madison havia se tornado um verdadeiro teatro. O tribunal, normalmente austero, estava lotado de jornalistas, ativistas, membros da comunidade e observadores que vieram acompanhar o julgamento dos policiais Peterson e Williams. Ana Williams, como autora e juíza neste caso, compareceu à abertura da sessão, cercada por seus advogados e apoiada por vários colegas. O policial Peterson, visivelmente tenso, enfrentava acusações graves, abuso de poder, conduta racista e violação de direitos civis. Seu colega Williams, por outro lado, adotou uma postura mais contida, parecendo compreender a gravidade dos fatos. Desde o início, os depoimentos afluíram. Várias testemunhas presentes na prisão confirmaram as declarações de Ana e descreveram a atitude hostil e infundada dos policiais. Especialistas em direitos civis explicaram o contexto geral do racismo institucional, destacando a importância simbólica deste caso. Ana, embora em julgamento, manteve-se calma e digna. Seu discurso no tribunal foi comovente. Não estou lutando apenas por mim, mas por todas as pessoas que todos os dias sofrem injustiças por não se encaixarem no perfil que alguns gostariam de ver. Este julgamento não é simplesmente uma questão de procedimento, é um apelo por justiça verdadeira, que não considera a cor da pele, mas o valor de cada ser humano. Esse momento marcou a sala, provocando murmúrios de aprovação. Na cidade, a reação popular foi rápida. Manifestações pacíficas aumentaram de tamanho, exigindo reformas nas práticas policiais, maior transparência e respeito aos direitos humanos. Mas os opositores, principalmente alguns sindicatos da polícia, denunciaram o que chamaram de caça às bruxas e um desafio injustificado à instituição. Os debates políticos se intensificaram. O prefeito, sob pressão, anunciou a criação de uma comissão de reforma, incluindo membros da sociedade civil, para reavaliar os métodos policiais. Para Ana, esse período também foi desafiador em nível pessoal. Ataques à sua privacidade, ameaças e críticas severas a forçaram a fortalecer sua segurança e a confiar em seu círculo íntimo. Porém, apesar do cansaço, ela se sentiu carregada por uma onda de solidariedade sem precedentes. O veredito, aguardado por toda a cidade, prometia ser um marco. O dia tão esperado finalmente havia chegado. A sala do Tribunal Disciplinar estava lotada, com todos os assentos ocupados por jornalistas, ativistas, membros da comunidade e, claro, os policiais envolvidos. Ana Williams permaneceu ereta, com o rosto sério e determinado. Ela sabia que aquele veredito não seria apenas uma vitória pessoal, mas um símbolo para todos aqueles que lutam contra a injustiça sistêmica. O presidente do tribunal falou solenemente. Após analisar as provas, ouvir os depoimentos e considerar os argumentos das partes, o tribunal conclui que os policiais Peterson e Williams violaram gravemente as normas éticas do departamento. O comportamento deles constitui abuso de autoridade e um ato discriminatório. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. Consequentemente, o policial Peterson é demitido imediatamente. O policial Williams está suspenso por tempo indeterminado, sujeito à avaliação posterior. O silêncio caiu, então uma onda de aplausos irrompeu, misturada com alguns gritos de alegria. Ana sentiu um peso ser tirado dos ombros. A justiça falará e pela primeira vez fora ouvida. Mas essa vitória teve um gosto amargo. Ela conhecia os limites desse veredito. As raízes do racismo institucional eram profundas e o caminho para uma reforma real ainda seria longo. Nos dias que se seguiram, Ana recebeu mensagens de apoio de todo o país. Sua história inspirou um movimento mais amplo, com iniciativas para treinar as autoridades policiais sobre diversidade, estabelecer mecanismos de fiscalização mais rigorosos e fortalecer os direitos dos cidadãos. Mesmo assim, ela permaneceu cautelosa. Sabia que cada passo à frente poderia provocar reações contrárias. Algumas vozes conservadoras se faziam ouvir, pedindo cautela e denunciando o que chamavam de ataque à polícia. Ana então falou em uma conferência pública. Este veredito não é um fim, mas um começo. Devemos trabalhar juntos, cidadãos, autoridades policiais e instituições,
para construir uma sociedade onde todos sejam respeitados, sem exceção. Sua mensagem ressoou nos corações, alimentando a esperança. No entanto, a nível pessoal, a provação a deixou exausta. Suas noites eram assombradas pelas imagens da prisão, e o medo latente de outro ataque ainda pairava. Mas cercada por sua família e entes queridos, Ana encontrou forças para continuar. Porque ela sabia que a justiça, mesmo frágil, era uma chama que devia ser protegida a todo custo. Poucas semanas após o veredito, a cidade de Madison começou a sentir os primeiros sinais de uma profunda transformação. O Comitê de Reforma, criado sob pressão popular e política, iniciou seu trabalho com uma mistura de esperança e desafio. Anna Williams foi convidada a representar a justiça e a ser um símbolo dessa luta. Sua voz forte e clara rapidamente se tornou uma força motriz nos debates. Não se trata apenas de punir indivíduos, ela nos lembrava com frequência. Precisamos repensar o sistema como um todo, treinar nossos policiais para compreender a diversidade e respeitar todos os cidadãos. O comitê propôs várias medidas concretas. Item: estabelecer formação obrigatória sobre preconceito e direitos civis. Item: implementar câmeras ativadas pelo corpo em permanência. Item: criar um órgão independente para supervisionar a queixas contra a polícia. Item: promover o recrutamento de agentes policiais das comunidades moradores locais. Mas essas propostas encontraram resistência. Alguns membros do departamento, temendo um desafio à sua autoridade, opuseram-se ferozmente a elas. Debates acalorados eclodiram, misturando o medo da mudança com conservadorismo. Nos bairros operários, as pessoas acompanhavam de perto essas discussões, impacientes, mas também desconfiadas. A lembrança da prisão de Ana permanecia vívida, um lembrete claro do que poderia acontecer. Ciente dessas tensões, Ana se reuniu com os moradores, ouvindo suas histórias, seus medos e suas esperanças. Ela queria que a reforma fosse um projeto coletivo, enraizado na realidade de cada indivíduo. Ao mesmo tempo, o policial suspenso Williams iniciou uma jornada pessoal. Confrontado com seus erros, ele passou por um programa de conscientização, reunindo-se com grupos de direitos civis. Aos poucos, ele começou a entender os mecanismos de discriminação que havia perpetuado. Essa jornada foi difícil, cheia de dúvidas e remorsos, mas simbolizou que a mudança era possível, mesmo onde menos esperávamos. Programas educacionais foram lançados nas escolas para conscientizar os jovens sobre igualdade e respeito. A mídia local destacou essas iniciativas, reforçando a ideia de uma cidade caminhando para uma nova era. Ana, apesar de sua agenda lotada, continuou a falar publicamente, lembrando constantemente às pessoas que a vigilância ainda era necessária. Certa noite, enquanto caminhava para casa, ela passou por um grupo de jovens policiais em treinamento. O olhar curioso e respeitoso deles lhe deu uma onda de esperança. A mudança começa aqui, pensou ela. A estrada seria longa e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, Madison parecia pronta para virar a página. 2 anos se passaram desde a prisão de Anna Williams. Madison havia mudado, lenta mas seguramente. As reformas iniciadas transformaram gradualmente a polícia e o relacionamento com os cidadãos. Câmeras corporais foram implantadas em todo o país, garantindo maior transparência. Treinamentos sobre diversidade e direitos civis passaram a ser parte integrante do currículo dos policiais, e o comitê independente recebia regularmente reclamações, que muitas vezes eram tratadas com seriedade e rapidez. Ana, hoje reconhecida como figura emblemática na luta pela justiça, continuou seu trabalho como juíza com o mesmo rigor, mas também com um olhar mais tranquilo e consciente dos avanços alcançados. Em uma cerimônia oficial, ela fez um discurso para uma multidão reunida no Parque Central. O que conquistamos juntos é a prova de que a mudança é possível quando rejeitamos o silêncio e a injustiça. Mas nossa luta não termina aqui. Todos os dias precisamos construir uma sociedade mais justa e humana, onde o respeito seja a regra, não a exceção. Nos bairros da classe trabalhadora, a confiança começou a ser restaurada. Programas comunitários envolvendo policiais e moradores estavam surgindo, promovendo o diálogo e a compreensão. O policial Williams, reintegrado após extenso treinamento e monitoramento rigoroso, agora trabalhava em estreita colaboração com organizações locais. Seu caminho havia sido difícil, mas ele agora testemunhava que a redenção era possível. Para Ana, essa história foi uma provação pessoal, mas também uma vitória coletiva. Ela transformou uma injustiça em um catalisador para a mudança. Numa noite de verão, enquanto caminhava para casa, Ana passou por um grupo de adolescentes em um parque. Um deles se aproximou dela timidamente. Senhora Williams, eu queria lhe agradecer.
Graças a você, acredito que nossa voz importa. Ela sorriu comovida. Continuem acreditando na justiça e em si mesmos. É assim que mudaremos o mundo. Ao se afastar, uma sensação de paz a invadiu. Fora um longo caminho, mas ela sabia que enquanto vozes se levantassem contra a injustiça, a esperança jamais desapareceria.